O Despertar Espírita está no ar, o seu momento de paz e reflexão. Um olhar atento sobre temas da atualidade que interferem na nossa vida. E um estudo dos conceitos fundamentais da doutrina espírita. A autocura é a capacidade que o corpo tem de se curar de forma natural. Segundo Hipócrates, pai da medicina, existe uma força curativa dentro de nós, chamada physis. A homeopatia e a naturopatia chamam de energia vital, e os hindus chamam de prana. Na terminologia espírita, essa energia cósmica é o fluido vital. O equilíbrio do corpo e da mente, a harmonia e a paz de espírito, o bem-estar e a alegria de viver são características do homem de bem, que utiliza seus recursos naturais para manter-se saudável e equilibrado. Segundo o espírito Joana de Ângeles, pelo médium Divaldo Pereira Franco, não basta não termos doenças. Precisamos promover a saúde integral, que passa por todos os níveis que compõem o nosso ser. Como é possível dar-se a autocura? Todos estamos em condições de realizá-la? Para conversar conosco sobre este tema está aqui o Dr. Luiz Sérgio. Ele é médico psiquiatra, escritor e expositor espírita. Dr. Luiz Sérgio, bem-vindo ao nosso programa. Olá. É possível dar-se a autocura? É possível, sim. Nós temos que entender alguns conceitos básicos. Primeiro, antes de falar de cura, se você me permite, eu gostaria de falar de saúde. Muito bom, vamos lá. Então, a saúde nós podemos entendê-la, pelo menos com os recursos da doutrina espírita, nós entenderíamos a saúde como um conceito de saúde integral, tá? A própria Organização Mundial da Saúde, ela já define esse conceito como sendo bem-estar bio, psico, sócio e espiritual do ser humano. Então, entenda aí já na própria Organização Mundial de Saúde uma visão de globalidade do ser. Então, muitas vezes, quando falamos em saúde e doença, nós nos identificamos com uma pessoa sem doença, não é? Saudável do ponto de vista físico. Mas muitas vezes uma pessoa está rígida, saudável do ponto de vista físico e está deprimida, prestes a se matar, por exemplo, não é? Ou às vezes a pessoa está bem psiquicamente e fisicamente não está bem, com os seus relacionamentos não está bem, com o ambiente que o cerca não está bem. Então, o conceito de saúde, portanto, o de tratamento e de cura, ele é multifatorial. Então, a gente tem que olhar todos esses ângulos. Então, todos nós temos condição de trabalharmos esses fatores múltiplos que nos conduzem a um equilíbrio, a uma harmonia? Desde que tenhamos, primeiro, consciência disso, que somos seres globais, somos seres holísticos, que somos seres que temos diversas dimensões. Então, esse conceito de multifatoriedade é importantíssimo, porque às vezes nós cuidamos da nossa aparência, temos uma vaidade enorme, não é mesmo? Cuidamos da nossa alimentação, mas não cuidamos, por exemplo, dos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, na maior parte das vezes, são pensamentos doentios, são pensamentos negativos. Aí também há necessidade de se cultuar uma observação para que esses níveis possam estar em razoável equilíbrio. Evidentemente, isso é muito difícil, porque quando estamos encarnados, nós sofremos as injunções do corpo físico, que muitas vezes provoca situações de doenças
físicas. Então, temos reações emocionais ligadas a situações físicas e temos situações físicas ligadas a situações emocionais. O princípio básico é você se conhecer, é você entender que você é um espírito encarnado e que tem múltiplos aspectos girando em torno da sua possibilidade. Eu tenho uma amiga que está com câncer, com metástase, e ela é portadora de uma harmonia, de um equilíbrio fantástico. E vejo pessoas que estão realmente saudáveis fisicamente e que estão com uma doença emocional, tristes, desequilibradas, desarmônicas, que não sabem construir o equilíbrio em sua própria vida. Como chegar a um termo assim de equilíbrio? Já que doença é natural no corpo humano, daqui a pouco nós todos vamos ter que partir, não é? Com certeza. A doença ainda é uma característica do nosso nível evolutivo. Enquanto estamos no mundo de expiação e provas, o nosso veículo carnal ainda traz imperfeições e serve como escoadouro das nossas mazelas do perispírito. Então, é necessário ainda a doença física. Mas como você colocou, muitas vezes a pessoa está com um câncer, ela está colocando para fora, está, entre aspas, queimando certas situações e espiritualmente está bem, porque tem a compreensão ou a intuição de que este é o processo. Ela está drenando doenças profundas no nível energético que estão sendo colocadas no nível físico. Agora, eu diria a você que é realmente difícil. O meu maior objetivo hoje no meu consultório é exatamente alertar as pessoas sobre essa multifatoriedade, sabe? Porque quanto mais as pessoas tiverem consciência dessa multifatoriedade, maiores serão as chances delas gerenciarem de forma mais equilibrada todos esses aspectos que estão em constante, não há um equilíbrio estático, é um equilíbrio dinâmico. Você agora está bem, daqui a 10 minutos alguma coisa acontece e você já não estará tão bem. Então é impossível se atingir no nosso estado evolutivo um conceito de saúde integral, equilibrada, total, porque aí não precisaríamos nem mais estar encarnados, nós já teríamos atingido uma condição evolutiva plena, não é mesmo? Dentro das nossas características, nós estamos sempre correndo atrás do prejuízo e, para isso, temos que ter consciência. Doutor Luiz Sérgio, o que o senhor diria para aquela pessoa que está nos assistindo agora, que esteja com alguma doença? Ela identifica que está com uma doença. Está lá com o diagnóstico. Qual o procedimento? O que ela deve fazer para atender às necessidades do corpo, mas também às necessidades emocionais, psíquicas? O que o senhor orientaria? Veja bem, o importante, se a pessoa está com alguma doença ou com algum sintoma, é necessário que ela procure inicialmente um médico, tá? Porque muitas vezes, se ela procurar uma orientação fora da área médica, ela pode ter uma ajuda parcial. Então, nós temos que construir o raciocínio a partir de uma observação médica do nível de saúde ou doença do corpo físico. A partir desta observação, você vai montando as outras camadas da saúde integral. Você vai analisar, vai observar o nível emocional dessa pessoa, o nível psicológico, você vai observar o nível energético dessa pessoa e você vai observar o nível espiritual dessa pessoa. Dentro das nossas observações, nós criamos um termo e uma técnica que nós estamos chamando de terapia pluridimensional integrativa. O que vem a ser esta terapia? O indivíduo chega ao consultório e ele é analisado e avaliado nesses vários
aspectos. Então, nós fazemos uma entrevista médica com ele, nós fazemos uma análise psicológica da sua problemática através de questionários, nós fazemos uma avaliação energética dos seus chakras e nós fazemos uma avaliação espiritual no seu nível espiritual. Muitas vezes o indivíduo está com um processo obsessivo grave que já está deitando raízes no corpo físico. Então, processo obsessivo, o senhor diz, é a influência de um espírito exatamente, perturbador exatamente, ali na vida e até no corpo e no psiquismo da pessoa. Porque isso vai descendo desses níveis para o nível físico. Então, não adianta eu dar um medicamento alopático, ou a homeopatia, ou os florais, ou ele fazer a terapia, se esse processo de influenciação negativa não for tratado também. Então, pelo que o senhor está me dizendo, vê se eu estou deduzindo corretamente. Em realidade, o processo de autocura já é um processo, né? Então é um processo. A autocura é um gerenciamento deste processo de saúde integral, que deve levar, então, em consideração a questão do corpo físico, e a pessoa precisa buscar um especialista, um médico naquela área, mas também ela não pode desconsiderar que é um espírito, que tem um perispírito, não é? E que tem uma série de outras atitudes que ela precisa tomar para conquistar essa saúde. Com certeza. Veja bem, isso que você chama de autocura passa necessariamente pelo processo de consciência, de perceber-se indivíduo encarnado num processo evolutivo. O que não quer dizer que, como você colocou no início do programa, o próprio corpo físico tem o fluido vital que tem uma tendência sempre para o reequilíbrio. Tá? Então, quando você tem uma doença, um corte, um trauma, há uma tendência natural do corpo se refazer. Essa energia vital, esse fluido cósmico, isso tudo leva a pessoa a esse processo. E aí você observa coisas muito interessantes. Pessoas que têm câncer, por exemplo, um câncer avançado, desenganados pelos médicos, de repente acontece alguma coisa no interior daquela pessoa que ela decide, olha, eu não vou morrer, eu vou continuar vivo. E milagrosamente a pessoa se cura. Tá? Também o oposto é verdadeiro, a pessoa está ótima hoje aqui, de repente ela bota na cabeça que vai morrer e em uma semana ela morre. Então, existem ainda esses mecanismos internos que são desconhecidos, embora estejam sendo estudados pela ciência, mas ainda são mecanismos desconhecidos. Um exemplo que a ciência estuda é o chamado efeito placebo. Seria a administração de pílulas sem um conteúdo farmacêutico, terapêutico ativo. E a pessoa toma o placebo e melhora. Por quê? Como? Nós ainda estamos engatinhando nessa área. Existem pesquisas de neurociências. Hoje existe uma área da ciência que chama-se psiconeuroimunologia, que é uma ciência que estuda os efeitos do psiquismo sobre o nosso sistema imunológico e sobre o funcionamento da neuroquímica do nosso cérebro. E sobre isso eu ia lhe fazer uma pergunta. Então, o que nós pensamos, o que nós falamos, aquilo que ocupa mais a nossa mente, gera uma repercussão orgânica? Com certeza, com certeza. Você mencionou Hipócrates, o pai da medicina. Ele falava que nós somos o que comemos. Eu diria que nós somos o que comemos e somos o que pensamos. Porque, evidentemente, o pensamento é uma energia viva que vai influenciar comprovadamente o nosso sistema orgânico, não tenha dúvida. Existe uma pesquisa interessante de uma doutora, se não me engano, nos Estados Unidos,
que ela reuniu um grupo de estudantes e fez uma medida das suas células de defesa, dos seus linfócitos. E a partir desse exame, viu o nível dos linfócitos e apresentou um filme de terror para essas pessoas, aqueles horrorosos. E imediatamente após o filme, mediu novamente o índice dessas células e elas haviam baixado. De outra feita, no outro dia, mediu normal e apresentou uma comédia do gordo e magro. Tá? Os estudantes riram muito e depois fizeram o exame, as células estavam mais elevadas. Ou seja, o nosso psiquismo influencia nas nossas células imunológicas e, de contrapartida, rir é o melhor remédio mesmo. Muito bom. Como estabelecer uma relação entre a autocura e o autoamor? É possível? É possível porque uma é consequência da outra. Eu diria assim que a questão do autoamor, que eu chamaria mais adequadamente de autoestima, é uma questão muito importante e muito delicada, porque a coisa mais difícil é nós sermos do tamanho que realmente somos. Geralmente, você encontra pessoas que têm complexos de inferioridade. Então, se julgam menores, se julgam incapazes, ou, ao contrário, pessoas que têm complexos de superioridade, se julgam os tais, os maiorais. Essas pessoas, tanto para cima quanto para baixo, estão em desequilíbrio. E a tarefa mais difícil é realmente você achar o seu verdadeiro tamanho, a sua verdadeira posição. E eu encontro no consultório muitas pessoas que têm uma visão distorcida dessa questão da autoestima. Elas misturam um pouco o conceito de autoestima com o egoísmo, sabe? Então, quando a gente recomenda que elas olhem para si, elas falam, não, mas eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que cuidar do meu próximo, eu tenho que cuidar do meu cachorro, do meu papagaio, de todo mundo, tá? Mas não cuidam de si. Então, é muito importante, antes de você cuidar do próximo, que você cuide de você. Jesus já nos falava, ame ao seu próximo como a si mesmo, ou seja, ele dava uma pré-condição para você amar o próximo. Qual seria essa pré-condição? É que você amasse o seu próximo como você ama você mesmo. Então, é fundamental a autoestima. Você tem um valor, você é um ser único no universo, é um ser único na criação. E, ao mesmo tempo que, ao você entender isso, você vê a sua grandeza, você vê a sua pequenez, porque você, diante dessa obra grandiosa, você não é nada. Então, ao mesmo tempo, você é tudo e, ao mesmo tempo, você não é nada. É muito interessante. Qual a importância da meditação e das visualizações terapêuticas para a construção da saúde integral? Veja bem, você tocou num ponto muito importante. Quando nós meditamos, ou quando nós fazemos visualizações terapêuticas, a função dessas técnicas é o que os orientais chamam de esvaziar a mente. Um conceito difícil para nós ocidentais de entendermos, mas o que eles querem dizer com isso é que nós, na maior parte das vezes, somos escravos dos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos nos dominam e não nós dominamos os nossos pensamentos. Isso é fácil você ver, fique de olhos fechados, por 2 minutos você já vai ver a quantidade de pensamentos que cruza a sua mente. E 90% do que nós pensamos durante um dia é lixo. Lixo mental, não serve para nada. São pensamentos repetitivos que não nos levam a lugar nenhum. Então, a finalidade da visualização criativa é treinar o teu foco de pensamento. E a finalidade da meditação é esvaziar a mente. Ao fazer isso,
o que acontece? Você faz um canal de comunicação direto com a fonte, que é o seu Deus interno, que ali, nesse nível, existe paz, existe quietude e existe a saúde integral. Muito bom. Suas palavras finais para aqueles que estão nos assistindo agora. Eu gostaria de deixar a mensagem que nós estamos todos no mesmo barco, certo? Nós estamos todos a caminho da luz, nós estamos todos buscando uma situação melhor, uma qualidade de vida melhor. Então, é importante, é necessário que lutemos pela sobrevivência material, que queiramos ter bens mais adequados, que queiramos progredir na escala social. Tudo isso faz parte da nossa condição de espíritos encarnados. Mas que nós não devamos esquecer que, acima de tudo e prioritariamente, nós temos objetivos espirituais, que todo o processo que estamos vivenciando aqui é transitório, todos os bens são transitórios, então que nós possamos utilizá-los, mas sem nos apegarmos. Eu diria que as duas palavras, se eu tivesse que terminar esse programa com duas palavras, eu diria consciência e desapego. Muito obrigada, doutor Luiz Sérgio, pela sua presença no nosso programa. Eu que agradeço. O lançamento do Clube de Arte para o mês de fevereiro é o CD O Homem de Bem, do professor César Reis. Este CD é o 7º volume da série Áudio Entrevista. São os melhores momentos em áudio das entrevistas realizadas no programa de TV Despertar Espírita, com a apresentação de Yasmin Madeira sobre diversos temas. Este volume apresenta as considerações do presidente do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, professor César Reis, do Rio de Janeiro. Em destaque, o tema O Homem de Bem. Ligue 0 operadora 21 3017 9800. Acesse clubedearte.org.br e associe-se. E por apenas R$18 você vai receber o CD e gratuitamente a assinatura mensal da revista Cultura Espírita. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem.